Flávio Bolsonaro, sejamos francos, não escondeu de ninguém e deixou claro. Em entrevista à Folha de São Paulo, o senador do PL do Rio e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que um candidato apoiado pelo pai deverá garantir a concessão de indulto caso se confirme a prisão pelo STF. Flávio foi além. Caso seja eleito, um futuro presidente bolsonarista deverá garantir que o indulto seja cumprido, mesmo que o Supremo Tribunal considere a artimanha inconstitucional. Bolsonaro não só vai querer apoiar alguém que banque a anistia ou o indulto, mas que seja cumprido, disse o filho mais velho do ex-presidente. Em seguida, ele é mais explícito. É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade e de uso da força. A gente está falando da possibilidade de interferência direta entre os poderes. Tudo o que ninguém quer. A repercussão foi imediata. Líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, classificou a entrevista de Flávio Bolsonaro como escândalo e a chamou de continuação do golpe. Gente, o Flávio Bolsonaro deu entrevista na Folha de São Paulo que é um escândalo. É uma ameaça de continuação do golpe. Eles continuam toda a conspiração. É Eduardo Bolsonaro querendo sanção contra o ministro. Aqui ele fala na hipótese de ter um presidente da República comprometido com Bolsonaro para fazer um indulto ou anistia. Mas aí ele diz o seguinte, mas aí o PT pode entrar no Supremo e aí pode declarar inconstitucional. Aí teria que haver uso de força. Assista aí. A gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Mas como? Porque aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É a continuidade do golpe. Quero chamar a atenção de todos. Essa turma não desiste. Por isso que Bolsonaro e essa quadrilha que tramou contra as instituições tem que ser julgados, condenados e presos. É sem anistia. Toda a imprensa e os institutos de pesquisa, etc. e tal, tentando promover a candidatura do Tarcísio de Freitas, e a família Bolsonaro percebeu. Então, ontem, o Eduardo Bolsonaro, que é um possível candidato a presidente, herdeiro da franquia do papai, deu uma entrevista a um canal de extrema-direita nos Estados Unidos, criticou o Tarcísio e disse que o mercado está tentando promover a, entre aspas, direita permitida, né, que seria a direita limpinha e cheirosa contra a direita sujinha e malvada, que é a direita do Bolsonaro. Né? Então, eles estarem se pegando também é uma coisa boa, né, porque pode ser que nesse choque aí eles se explodam, né, isso pode ser uma coisa boa para o Brasil. Mas como é que você vê essa briga da família Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas e com o sistema, na verdade? O Tarcísio é o candidato do sistema. Veja, pela primeira vez eu estou concordando aqui com o Bananinha. Inclusive, falei sobre isso ontem. O Bolsonaro não vai dar a candidatura, o espólio dele, assim, de mão beijada, para o Tarcísio de Freitas. Isso ficou claro nessa manifestação aí. Hoje, acho que foi hoje que saiu aí mais um recorte do Datafolha, dizendo que Tarcísio vai bem entre os ricos, e a Michelle Bolsonaro vai bem entre os eleitores da base do presidente Lula. O que eles querem fazer é a chapa Tarcísio Michele, porque eles acham que é a chapa imbatível. Aí talvez, mas ainda assim, com isso, para o Tarcísio largar uma reeleição encaminhada ali em São Paulo, para disputar uma presidência que tem riscos, o próprio Datafolha mostra que a perspectiva do Brasil para a economia é de melhora, sabe? A inflação está caindo, os preços estão caindo, então veja bem, no Congresso a relação pode ser difícil, mas o eleitor vai ponderar, até o Alex já falou isso aqui outras vezes, na situação do dia a dia da vida dele. Então, se daqui a 2026 a situação econômica estiver favorável como está agora, e essa sensação de que minha vida estava melhor agora do que antes, estiver no ambiente do eleitor, não tem Tarcísio, não tem Bolsonaro, não tem ninguém da extrema-direita, vai ser Lula 4, se ele quiser. Agora, só pode ser o opositor Tarcísio com a unção do Bolsonaro. Sem ela, meu amigo, não vai. Essa chapa Tarcísio-Michele seria uma espécie de chapa Globo-Record, né? É como se fosse uma aliança entre a Globo Tarcísio e a Record Michele para derrotar o presidente Lula.